acompanho faz pouco tempo no Instagram. Uhum. E aí calhou com folga, day off. é. Eu mandei mensagem pro Thiago perguntando se tinha alguma viagem nesse feriado. E ele falou que tava vendo, né, se tinha, se alguém ia desistir ou não. E aí calhou de dar certo. Já conheci outros biomas aqui no Brasil, mas outras viagens de outra forma. E acho que é isso. Não tem um animal específico que eu queira ver, até Aham. porque Eu não Serra da ligo. Canastra só tinha ouvido falar na época de escola, Nascente de São Francisco, Tomando a Bandeira. Mas eu amo muito pássaros, aves. Hum, Então, já em um momento da minha vida já quis ser ornitóloga, mas legal. é isso, não tem nada muito específico. Que massa, muito bem-vinda. Você viu, se você reparou alguém balançando muito a cabeça na hora que você falou que gosta de aves e pássaros, ó, Matheus assim, é isso aí, time. Pessoal, uma coisa muito vantajosa também que a gente saindo de madrugada para procurar o lobo, né, é o horário dos passarinhos. Tem vários que vão estar em atividade só de manhãzinha e a gente não pode ver mais depois que o sol fica quente. Então, a chance de ver uns lifers aí. Não sei se você fotografa também. Rafa, você fotografa? Eu gosto muito de fotografia, tenho uma máquina e vamos ver. Massa, Ah, então. vai. Lamento te avisar, Rafael, mas vai sim. Compartilha com os coleguinhas, que eu vou só com esse aqui, ó. Não, vai sair Boa. daí outra pessoa, pode saber. Eu também tinha uma maquininha ali, ó, era só para brincar. Aí fui uma vez viajar com o Thiago uma vez. Tenho quase um estúdio aqui agora. Muito bom. A gente estava semana passada, retrasada, falando, e aí, Matheus, tu pensou na câmera e tal, isso é uma lente nova e sei lá o quê. E aí passou essa outra semana, a lente chegou, já mostrei pra ele aqui, ó, chegou, ela tá aqui do meu lado, pessoal. A lente para fotografar os bichos pequenininhos. Vou estrear amanhã com Pingo de Ouro. Pingo de Ouro é um sapinho bem dourado mesmo. E, bem, perguntei por que é isso. A gente, nas Biotrips, que não é uma viagem especializada em fotografia, porque existe, né, aqueles tours só de fotógrafo, o pessoal leva as lentes que o Matheus tem, né, e que eu tenho também, a grandinha. Então, mas também tem, que nem a Denise, forma. Vai longe, tá? Celular, ó, tudo é iluminação, Denise. É foto, sabe? Iluminação e o zoom correto talvez não possa. Enfim, a gente fala. É isso que eu quero chegar. A gente tem um brainstorming, uns workshops informais de fotografia muito legais. Então, a Thay já falou que ela falou que tá enferrujada, que ela vai resgatar essa essência, né? Então, a gente vai ter esse momento sim, de verdade. Então, aproveitem ao máximo para tirar dúvida, para conversar, para trocar ideia e fotografar. Desce o dedo, tá bom? De verdade. Aproveitem. É um momento bem para isso mesmo. E eu não digo que a Biotrips é uma slow travel, né, devagarzinho e tal, mas é algo mais tranquilo, assim, tá? Os meus horários, né, perdão, os nossos horários, quando eu programo, é pra gente fazer as coisas com calma, mas sabendo, tipo assim, ó, tá chegando a hora. Eu sempre falo assim, que o principal é o pôr do sol e o nascer do sol. Se a gente tá compromissado em acordar cedo para assistir ele e sair no horário para bem, seja para o pôr do sol, nascer do sol, é a única coisa que tem horário que a gente não pode atrasar. O resto, não é que pode atrasar, mas a gente, ó, tá tudo planejado para a gente ir. Se eu falo 7 horas, esteja lá 7 horas, mas não fica preocupado se às 7h10 a gente não sair, porque a organização tá aqui, vocês estão de férias, vocês estão tranquilos. Eu já sei que, tipo assim, eu sinto a vibe do grupo, fala assim, não, eu vou falar às 7, e vocês não sabem se vai chegar lá às 7 horas ou 7h10, eu vou dar uma palestra, um treinamento, ou se eu vou fazer uma dinâmica. Um exemplo, tá? Então, só que eu quero falar aqui, relaxem de verdade, sessão de férias, é um feriado, vai ter mais gente lá também, então às vezes a gente vai chegar muito cedo, mas vai ter uma fila X ou Y, mas a gente vai enfrentar fila não, a gente tá com. Tamo VIP lá, tamo VIP. Fila a gente vai enfrentar, só que a gente pode ir um pouquinho mais cedo antes da fila começar para entrar. E por aí vai, pessoal. Lembrem disso, de verdade. Relaxem. Eu comecei a falar de horários aqui, não sei por quê, puxei. Eu falo isso mais pro final. Mas a viagem de vocês, e tamo junto nessa. Vamos passar agora para Fara. Fara, você tá comendo por acaso? Desligou a câmera aí. Estava. Não tem problema, já parei. Então só para terminar aqui, Rafa, mais uma vez muito bem-vinda. Vamos passar a palavra para Fara, então. E aí, animada? Solta a voz. Sim, então vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Então, eu sou Fara, sou nascida e criada aqui em São Luís, Maranhão.
Eu não lembro como foi que eu conheci o Tiago, mas alguma coisa eu, né, buscando em relação à natureza, deve ter aparecido e a gente começou a conversar e fui vendo qual era a possibilidade, né? Eu sou terapeuta ocupacional, tem nada a ver, um monte de biólogo que entende de tudo quanto é bicho, não entende de nada, né? Então, eu sempre tive vontade de conhecer a Serra da Canastra. Já fui a Minas, fui em Ouro Preto, fui em Poços de Caldas e eu tenho uma tia que mora com minhas primas, minha prima, meu primo em Bauru, que até ele falou que ela é de Bauru. Eu já fui algumas vezes a Bauru, né? Conheço também. Então, meu objetivo, na verdade, com a viagem, eu disse todo dia eu boto assim, tô contando os dias, tô contando os dias. Assim como ela, assim, desde o ano passado, minha vida tá meio maluca, né? Então, tô contando os dias para me desconectar mesmo desse caos, né? Aham. E até tentei levar minha filha, né? Que eu te perguntei, assim, já, mas aí já tinha entrado o Matheus, o outro Matheus, né? E eu falei, não, então deixa eu para a próxima. Então é isso, minha expectativa é relaxar, conhecer todo mundo, né? E nessa tranquilidade como o Thiago está falando, né? Sem pressa. E o que eu conhecer e descobrir, me espantar com algum ser, é porque faz parte. Mas não entendo nada, não entendo nada, né? Não entendo nada. Mas gosto de estar, né? Nesse, como tu falaste, né? Todos nós somos natureza, fazemos parte da natureza, a gente não está desconectado. E aí, até para entender um pouquinho também por que que eu gosto, né, dessa reconexão, eu tenho um espaço aqui em São Luís, eu trabalho com crianças, e é um quintal brincante. Então, a proposta é justamente resgatar tanto a questão do brincar livre quanto o contato com a natureza das crianças, né? Então, eu tenho um grupo de crianças que hoje os pais optaram ainda não colocar na escola, né? Não ter a escolarização, e aí eles vão para o quintal e a gente organiza todo o espaço. Mas aí eu conto um pouco mais dessa, dessa minha atividade. Que lindo, que E é legal. isso. Que É, prazerzão. Aí eu e a Fara, a gente tem falado bastante nos últimos meses, mas uma novidade que eu descobri de ti, que legal, massa. é. Porque a Beatriz Lençóis, pessoal, é logo em seguida, e ela tá lá no Maranhão, e aí eu vou, mas não vou, mas eu vou encontrar vocês, e aí vamos fazer acontecer, e aí eu acho que começou até a conversa disso, e depois surgiu a canastra, não foi? Realmente foi isso mesmo. Era em relação aos lençóis. Aí, quando saiu da Serra da Canastra, eu falei: ah, não, lençóis, tá bem aqui, eu vou ser. Nunca fiz, né, o trekking, ainda vou fazer, Boa, né? E aí eu disse: não, eu acho que é uma oportunidade. Assim como ainda vou para a Amazônia. boa, boa. É, um passo de cada vez, Vamos. uma viagem de cada vez, a gente vai em tudo, né? Vamos conquistando Ah, um passo de exato. cada vez, a gente vai conquistando nossos espaços no nosso Brasilzão e além. É, maravilha, prazerzão, Fara, de verdade. Já já a gente está junto, depois desses meses de conversa. É, pessoal, então, dando um pouquinho mais de informações para vocês aqui. Vocês já captaram como que é a vibe do grupo. Eu tô conversando com todo mundo já há um tempo, tirando a Rafa que surgiu agora nos 45 do segundo tempo, mas você já pode sentir que é mais um. Só dela falar que gosta de passarinhar já é um super poder, né? Aí você tem uma vibe muito bacana que vai agregar maravilhosamente o grupo. Ahn, o Cerrado já bajulei um monte o Cerrado aqui, então não vou falar mais dele, vou falar da nossa viagem com um pouquinho mais de detalhes. Para isso, deixa eu ver se eu faço isso aqui. Deixa eu ver como é que tá. Um momentito. Foi a. Para quem já conhece, por exemplo, que eu faço PDFs ilustrativos da viagem, eu não fiz pro Cerrado. Tem até no meu site pouco disso. Mas por quê? Ai, como é que eu vou fazer isso? No segundo dia, eu não tenho PDF porque, diferente da maioria das biotrips, vai ter uma palestrinha. Eu vou dar uma palestra para vocês, falando de tudo que a gente pode encontrar. Então, não tem PDF porque tem essa surpresa. Espero que seja agradável. Então, eu separei o auditório lá do parque e vai ser no segundo dia. Vai estar assim, já vou explicar, né? Não, já botando na ordem. Por conta de
ter tido essa novidade do caminhão safari, e a gente não pode perder tempo, eu não vou parar para dar uma palestra no primeiro dia. Então fica para o segundo. Então, parte do que eu vou falar no segundo, vocês já vão ter visto no primeiro. Então, eu vou falar, tem a chance de ver o bicho tal. Vocês, já viu ontem. Claro que eu não vou falar dessa forma, vou mudar o discurso, mas seria no primeiro dia. Mas, como teve essa diferença. Então, é isso. A gente vai chegar no segundo dia, vai de manhã conhecer. Então, eu já falei do primeiro, né, que é o caminhão safari. No segundo dia, a gente vai acordar no hotel, tomar um café da manhã, vai em direção ao cartão postal, que é a Cachoeira Cascadanta. Cachoeira enorme, mas não é muito para banho, ou nada para banho, é só realmente de contemplação. Não posso deixar de levar vocês lá, porque é o cartão postal do parque. E depois a gente volta para o parque em si, perdão, para a entrada do parque principal, e a gente vai começar a fazer a travessia do parque para chegar na cidade chamada São João Batista, que vai ser a nossa hospedagem de mais dias. Essa primeira noite a gente passa em São Roque, que é bem no comecinho do parque, e passa o restante das noites em São João Batista da Canastra. É um vilarejo no meio do Parque da Canastra, e aí é modo raiz mesmo. Chão de areia, pé no chão se você quiser. De dia, pessoal, faz calor, faz um sol. É claro que é aquele sol de deserto ou cerrado. Sol de cerrado, vocês vão conhecer para quem não conhece. Que na sombra faz frio, mas fora é o sol pegando mesmo. Então levem sim a roupinha de banho, a gente vai entrar nas cachoeiras, mas sempre tudo o tempo todo com casaquinho, porque entrou uma nuvenzinha, vai fazer um friozinho, né? Saiu da água, vai estar friozinho. Então pense nisso, vai ter que levar todo tipo de roupa, do frio intenso à noite ao calor intenso de dia. Então, roupa de proteção UV. Então, para quem não sabe, talvez a Rafa que entrou agora, vocês vão ganhar uma camiseta UV. Ah, já joguei no grupo, né? Qual você? Quando eu joguei hoje no grupo, né? Então, vocês vão ganhar uma camiseta, um boné de proteção UV. Mas todo o restante que eu recomendo tá lá no oráculo. Também te mandei o oráculo, né, Rafaela? Um texto com dicas, informações. Mandou sim. Ah, massa. Então, ao final vou abrir para vocês tirarem dúvidas, mas é isso. No segundo dia, então, a gente vai nessa cachoeira que é mais contemplativa, volta para o parque, a gente para na sede para... Eu tenho que até trocar o horário. Eu falei que era no primeiro dia às 8, mas é no segundo dia. Para ter esse momento da palestra, lá também tem uma exposição de fotografias do parque, muito linda, e também tem vários itens para a gente explorar, desde dentes de animais, ossos e coisas que os antigos bombeiros, né? Como é que é o nome? Brigadistas do parque usavam, lá tem uma história de incêndio, enfim, a sede do parque é um mini museu muito gostoso, que vale a pena a gente ficar um pouquinho lá. E depois disso, pessoal, usa o banheirinho ali, porque depois são 4 horas de travessia pelo parque. E 4 horas eu digo porque, se fosse diretão, talvez 2 horas. Mas a gente para o tempo todo, porque toda hora parece uma vida, uma vida selvagem, uma paisagem cinematográfica para a gente apreciar. Bom, aí começa realmente. Não começa não, porque no primeiro dia. Eu tô falando isso, mas no primeiro dia a gente já vai fazer isso com o caminhão safari. Só que no segundo dia vai ser a gente dirigindo o carro. Um esquema bem legal, os carros são separados, ok? Vocês podem revezar em si. Eu sugiro isso, sabe? Troca de carro, até para eu viver com todos os grupos, que eu vou ficar sempre no meu carro dirigindo. E a Thay, até então, também. Se ninguém mais quiser revezar, mas alguém vai querer, tá? Então, se você for do começo ao fim com a... Eu vou me arriscar. Ah, legal, Fara, aí, ó, já tem a Fara para te de copiloto aí e piloto e você trocar. Mas se, por exemplo, o Ricardão só ficar com a Thaíris, eu não vou ter a chance de conversar com ele na viagem. Então, pessoal, sem lugar marcado, troquem entre si e a gente vai de rádio comunicador o tempo todo. Então, o que eu ver, eu vou falar para vocês na hora, assim, ó, ou pedir para minha copiloto, o copiloto falar, ó, fala que é a direita coruja, sabe? A gente vai se comunicando o tempo todo, é um clima bem legal. Você vai sentir mesmo numa expedição. Vamos atravessar o parque e vamos chegar na nossa hospedagem. E aí, deixa eu abrir aqui. Perdi. Certo. Deixa eu ver, esperamos. E em geral a gente vai já chegar no final do dia, pode pegar um pôr do sol no meio da estrada. E sempre eu vou estar de olho no cansaço de vocês, na disposição de vocês. E às vezes vai ter um mais pilhado que os outros, mas se a maioria estiver mais cansada, a gente, ó, pessoal, vamos encerrar por hoje. Temos uma vantagem muito grande, já mencionei para a maioria de vocês, ou todo mundo já sabe, a gente está indo no período de festa São João, mais precisamente no final de semana de festa São João, de São João Batista da Canastra.
Então a gente tá sabe, quando todo mundo pensa naquela festa da cidade que todo mundo se prepara para ir. Sem querer, eu marquei nessa data. Sem querer, mas assim, o presente que a gente ganhou. Então, à noite, a gente vai tomar um banhozinho e vai pegar uma festa junina, uma canjica, um quentão, um salsichão, um cachorro, enfim, comidas de festa junina com o pessoal nesse clima. De verdade. Então, a festa junina que talvez vocês não teriam esse mês, a gente vai ter lá no local. O Breno é um biotripeiro que me apresentou a Serra da Canastra. Ele foi comigo no reconhecimento e também foi na primeira quando eu lancei. E aí ele me escreveu assim faz uns 8 dias, assim, e falou assim, Thiago, você fez de propósito? Você sabia da festa? Rapaz, eu não sabia, mas depois que eu sabia, a moça me escreveu para confirmar. Thiago, olha, você realmente confirma as reservas? Porque é no meio do final de semana. Na hora, eu confirmo, mas confirma muito. Aí ele, caramba, é o momento mais esperado da cidade. Você não tem. Ele fala assim: você não tem limites nas biotrips. Eu falei, rapaz, é completo. A gente vai ver, se conecta com a natureza, ainda volta e se conecta com a cultura local. Eu achei perfeito. Então, temos esse presentão aí que não foi programado, mas agora eu acho que vai ser. Todo ano opa, quero essa data aí, ó. Claro que a gente vai ter essa avaliação, vamos ver como é que vai ser. Porque vocês não podem ficar empolgado com um quentão e amanhã, no dia seguinte, acordar de ressaca, não, tá bom? Que é de madrugada, de acordar cedo. E aí, por falar em café da manhã, a gente tem um café da manhã muito mineiro e muito bem servido, tá bom? O café da manhã está incluso em todos os dias. E a única refeição inclusa, né, o almoço e o jantar, como vocês viram na programação, não tá. Mas eu dou a maior dica. Por quê? O almoço, pessoal, a gente vai estar no meio do parque. Tirando o primeiro dia que a gente chega para almoçar, muito provavelmente todos os dias a gente vai estar no meio do parque. Então, a minha recomendação é a gente, antes de sair para o safari, comprar um lanche para comer à tarde. E aí, quando chega no final do dia, faz o famoso almojanta, né? Faz uma refeição servida de jantar. E aí vem a minha dica, mas eu vou pedir muito para vocês não fazer que nem na primeira Biotrips, que é fazer um pouquinho mais escondido. Leva um Tupperware e pega um pouquinho desse café da manhã e bota no Tupperware e leva de lanche. Funciona super bem, de verdade. Todos os biotripeiros adoraram a ideia da primeira vez, só que empolgaram. A gente começou a ficar íntimo do pessoal da cozinha. Chegou uma hora que eles estavam com um tapoezinho assim, na cara de todo mundo. E elas não acharam ruim, tá tudo bem, só que aí tinha o Bruno, eu falei isso que foi piada, brincadeira geral e positiva, né? Nada negativo. Ele tava com um tapoé muito grande. Ele enchia o tapoé. E eu falei, meu Deus, gente, faz um pouco a gente chama de chavado no Espírito Santo. É um pouquinho mais escondido. Mas ficou tudo bem. A dona não reclamou, adorou, ela gostou dos biotrip. Falou que a gente trouxe um clima todo diferente do pessoal que está acostumado a ir para lá, por conta disso, de ficar falando de bicho e tal, de biologia. Então, é possível, não, porque, claro, né, podiam não brigar comigo depois, mas podiam reclamar, pô, Thiago, vê se... Não, foi tudo legal. Então, com moderação, a gente pode fazer isso sim, tá? Eu vou levar meu tapoé, de verdade. Eu boto lá uns 4 pão de queijo, um sanduichinho pronto e é isso. Então, fica a dica, um pedacinho de bolo também. E aí vira o seu almoço. Eu também vou fazer uma compra pra gente, tá? Além disso, eu vou levar um isopor e vai ter um básico lá de pão de forma, um queijo que não estraga, né? Enfim, um queijinho, coisas para a gente beliscar, um amendoim que eu não como, eu compro para vocês, por exemplo. Coisinhas para ninguém ficar com fome no meio, tá bom? Então, mas aí eu vou lembrar todo o café da manhã. Gente, tá todo mundo pronto com o almoço para o resto do dia? Sabe, uns chips, deixa na mochila. O macete da vida é deixar comida na mochila. Pode botar no primeiro dia e comer só no último, mas deixa lá, deixa no fundo da mochila, mesmo que vive farelo. Porque a gente, não, no meio do parque não tem nada para comprar. E às vezes a gente está a 3 horas de distância de uma portaria. Tá bom? Outra Entendi. dica, ô, Tiago, Tiago, Deixa eu ver. é uma Fala. cachaçinha para tomar antes de entrar na água fria, né? Gênio, boa. A gente já compra cachaçinha lá mesmo, cachaçinha mineira. Então, pessoal, ó, fica a dica. Todo mundo com Ótimo. aquelas garrafinhas, sabe? Aquela chiquezinha. Fala, Ricardo. Não era só isso. Massa, massa, valeu. É uma dica boa, pessoal, que a água tá quente do lado de fora e a água gelada. É sempre aquele clima que eu falo que é o de Cerrado. Ó, chegamos no segundo dia, vamos ver quanto mais de spoiler eu dou para vocês. Mas é isso, segundo, terceiro, a gente vai explorar
várias. Deixa eu voltar aqui pro chat com vocês. Então, ao longo dos dias, vai ser a mistura de safari, que vai variar os horários. Um dia eu posso ver que, de repente, a gente for dormir tarde, eu não vou botar necessariamente, eu posso, da gente acordar 4, 5 da manhã para sair tão cedo. Se eu ver que vocês estão muito cansados, eu vou falar, gente, amanhã, café da manhã às 7, a gente sai às 8h30, tá bom? Aí, de repente, estica até a noite. Exemplo. Ah, Thiago, sábado é o dia da maior festa junina e tá todo mundo animado para curtir a festa junina. Então a gente vai, acorda um pouquinho mais cedo e volta um pouquinho mais cedo. Então eu vou administrando isso com base no que está acontecendo durante a viagem, tá bom? Então tem uma pré-programação lá do texto, mas eu vou organizando conforme tudo. A gente quer muito ver o Tamanduá Bandeira, já é o terceiro dia a gente não viu. Mas tem uma festa à noite, eu vou botar. E aí, pessoal, de repente eu pergunto para vocês, o que que vocês querem, sabe? Vamos esticar um pouquinho mais tarde. Tudo, como eu falei, lembra um pouquinho o que eu falei de slow travel. Tem muita liberdade. Eu vou perguntar para vocês, mas, por favor, não achem ruim se eu não é, é, porque às vezes as opções são divergentes e você quer muito uma coisa, mas a maioria do grupo não quer, ou então eu sinto que a gente precisa muito fazer aquilo. Então, é um pouco livre, mas eu tenho toda a organização na minha cabeça, tá bom? Eu só quero dizer assim, eu vou administrando conforme a gente vai vivendo. Então, nesse mix também está misturado o clima. Se um dia tiver meio nublado e a gente estiver indo para um local de cachoeira, de repente eu pego e inverto o terceiro dia com o quarto. Então, ó, hoje, como está mais nublado, vamos ficar só no safari, porque amanhã está com previsão de sol e é melhor para curtir a cachoeira. Então, exemplos, tá bom? Então, tem a programação lá, eu vou colar de novo no grupo, porque talvez vocês não tenham acesso ao formulário, mas não se apeguem à programação daquele jeito. A gente vai sim na Cachoeira Cascadanta, na parte de baixo e na parte de cima. Vai ser legal isso. Vai pegar um mirante que fica bem em cima da Cascadanta. Então, a gente também vai na Cachoeira do Fundão, que é a cachoeira mais linda que já foi no Brasil, de verdade. Tudo isso ao longo dos dias que a gente vai estar lá explorando. Então, é um mix de safaris, acordar cedo e dormir tarde, acordar um pouquinho mais tarde e dormir cedo, festa junina e cachoeiras o tempo todo. Tudo bem? Não tem trilha noturna, mas se vocês estiverem empolgados e eu ver que está valendo a pena, porque trilha noturna é para a gente ver algum bicho, né? Não só para passar frio. Se eu ver que não, tem um dia que a gente pode fazer, não é? Uma trilhazinha num local que eu acho que vai dar pelo menos uns sapinhos. Aí eu falo, ó, gente, hoje, se vocês animarem, a gente vai fazer uma trilha noturna de pelo menos 40 minutos. 20 para ir, 20 para voltar, porque tem um brejo do lado e provavelmente vai ter uns anfíbios. A gente pode fazer, mas a princípio não está previsto, tá? O que está previsto? A gente está nos carros e no carro à noite parar em algum brejo. E aí a gente explora o brejo ali, vai achar a perereca de pijama, muito provavelmente, vai no riachinho ver se tem outra perereca, vai parar para qualquer cobra que aparecer no meio da estrada. Como a gente tem um projeto, eu agora estou com um projeto de anfíbios e répteis, a gente tem autorização de manusear esses animais, os anfíbios e répteis somente, porque é minha área de pesquisa e eu vou pegar todos, naturalmente eu pego qualquer um para identificar a espécie. E no momento que eu pego para identificar, a gente pode fazer um momento de educação ambiental, de prática de manuseio. E aí o que eu vou pedir para vocês na hora de pessoal, respeito e ética com o animal. Então, até na hora de tirar foto, não vai fingir que está dando um beijinho, botar na cabeça ou no ombro. É algo que você faz com, novamente, respeito e ética, né? Segurar, tô segurando mesmo, posso sorrir para foto, mas eu tô fazendo algo que é uma extensão de um projeto de pesquisa, tá? Mas tudo isso para dizer que é uma boa notícia, a gente está com essa liberação para os anfíbios e répteis. Ah, Thiago, eu quero pegar o tamanduá. Não pode. Eu quero abraçar a onça. O cerrado tem chance de aparecer onça, tá? Se a gente vê um puma, a onça parda, vão ver marmanjo careca chorando. É Sério. agora, né, Thiago? É agora. Agora que aparece, é agora. Então, mas não pode tocar neles, tá? Só nos anfíbios e répteis. E um invertebrado ou outro que é mais tranquilo. Uma aranha, se aparecer, a gente pode pegar para tirar da estrada e tal. Pois bem, pessoal, abro para vocês. Dúvidas, informações, sugestões, que nem a do Ricardo, que foi muito boa. Ti, perneira, você acha que é obrigatório? Precisa? Não? Olha, de verdade, não. A última vez eu até levei e não senti necessidade de a gente usar. E você sabe que eu sou exigente com isso. Então, não temos trilhas pesadas em áreas fechadas. Agora, eu honestamente pensei, eu vou ver como é que vai ficar porque eu tô indo com meu carro, né, caçamba grande, e como eu acho que vocês não vão usar, e eu sei que a maioria vai de ônibus, avião, eu vou botar o nosso número de perneiras no meu carro,
E se a gente usar um diazinho, né, tá por conta da viagem, porque quem sabe que as perneiras nas biotrips são alugadas, só que em geral a gente usa 3, 4, 5 dias. E lá talvez a gente, se for usar, vai ser usar um dia ou dois. Aí eu vou levar de presente, se a gente precisar, vai estar lá, tá bom? Então não se preocupem não. Vou levar 9 perneiras, 10 perneiras. Outra Mas coisa, só- só saber qual que é a faixa de temperatura que tá fazendo lá, que aqui tá fazendo também faixa de 10 para menos e... Eu vou fazer assim, eu vou fazer, pegar a informação no Google, claro, mas também vou perguntar a Camila, que é a dona da pousada lá da Meiuca, que é onde vai estar mais frio. Aí eu passo a informação para vocês. Hoje eu até olhei, né? Em torno de 13, 12, 10. Coisa boa. Tiago, já- já que, assim, é, tem que levar roupa de frio, roupa de não sei o que, um monte de coisa, eu vou com a mala de mão e a mochila. Eu tenho a bota, né? Eu já te fiz essa pergunta. Tem necessidade mesmo de ser a bota? Porque a bota, ela ocupa um espaço maior, Ah, né? tá. A bota, aquela pergunta, tipo assim, você está perguntando bota de trilha. Isso, que é igual a tua, que eu comprei. Tá bom. Olha, o seu tênis é como? Um Olímpicos. Eu Normal. honestamente sugeriria, se a sua bota já estiver amaciada, ir com a bota, porque às vezes a gente dá uma entradinha no mato, sim. Mas assim, é imprevisível e acontece e mato baixo, tá, pessoal? Se for mato alto, na hora eu vou tirar a perneira e boto tudo na perneira. E quando isso acontece? Quando a gente vai dar uma esticadinha no mato, não pode andar muito não, mas tipo assim, uns 10 metros para frente para ver algum bicho. Então, ó, logo depois da curvinha ali, dá para ver o tamanduá bandeira melhor. A gente anda um pouquinho e passa no mato. Aí esse mato pode ser um pouquinho mais espinhudo, assim, Fábio. Então, entre o Olympus e a bota, eu iria com a bota. E o macete é você ir vestindo ela. Em vez de botar na mala, vai com ela no pé. Eu vou dar a dica da biotripeira alemã que chegou na Amazônia. Foi na Amazônia? Foi. E eu não sabia, não conhecia o rosto dela, que era uma foto de um gatinho. Sempre foi, e ela não participou da reunião. Chegou no dia no aeroporto e ela chegou comigo, assim, né? Aí eu olhei ela chegando, eu conhecia. Aí eu via nitidamente uma gringa e de galocha. Ela foi de galocha no voo. Ela foi de galocha. Aí eu aposto que é biotripeira. Aí eu fiquei meio sem graça falar, enfim. Aí na hora que eu não tinha certeza, né? Eu não ia falar com ela, oi, que linda sua galocha. Mas não deu outra. Na hora que eu sentei lá fora e botamos umas plaquinhas, né? Iguana Tour, que são meus parceiros lá, e Biotrips, ela veio até a direção, disse, ei, tudo bom? Eu falei, eu sabia! Ela foi de galoche. Então, e de bota, né? Que eu tô aqui, ó, pessoal, essa bota aqui que a Fara tá falando. Eu boto no pé e vou andando com ela, Fara. É de boa, de verdade. Vira um tênis, né? Um Eu tênis. também, eu só viajo direto com ela, para não ocupar espaço de mala. Exato. E digo, é Ah, quentinha. E se lá é frio, talvez o seu Olympus não dê conta. Se ele tiver os furinhos laterais e tal, de verdade. Eu tô com. não, com certeza tem. Tem uns furinhos, sim. Então vai Eu fazer. vou ver que look que eu coloco para poder sair daqui de bota, que eu só ando descalço aqui. O pessoal não vai Ela Tiago, não tá tão amaciada, não. Eu vou ter que amaciar aí, não sei. não, Não dê posso. certeza aí. Bom que não tem trilha pesada que vai dar um calo. É, Mas é bom porque dar. eu até fiz algumas trilhas aqui, mas só que, por exemplo, eu fui, era praia, com pedra, com não sei o quê. Eu falei, não rola de bota. Aí outra era em mangue, eu disse, não rola aí na bota, então eu não consegui fazer nenhuma trilha aqui que pudesse amaciar. Mas vou dar um jeito, senão ela vai amarrada do lado da mochila. Fechou, beleza. Boa, é isso. Ricardo, Tiago, posso perguntar uma coisa? claro. Diga. É, tem um bicho que tem muito perigoso dessa época do ano aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de micuim, que O dá geralmente no meio do ano, que é a larva do carrapato. Não sei como é que vocês chamam em outros lugares, aqui a gente chama de micuim. Micuim Que também conhecido. quando te ataca aí, se você está com a perna nua, para essa área tem também essa época do ano, porque aqui no Rio, no meio do ano, entrar no mato no meio do ano aqui, de perna nua, É que verdade. vem dezenas. O micuim aparece no período de seca mesmo e, né, jogando contra o nosso time, é mais fácil tem local que tem bicho grande em movimento e a gente está falando aqui do lobo-guará e do tamanduá-bandeira. Porém, nenhum das vezes que eu fui eu peguei.
E, Uhum. novamente, a gente não tem nenhuma trilha muito fechada a ponto de ficar passando no mato, né? O Micuim fica na beira dos matos, pessoal. É uma bolinha imagina uma bolinha de carrapatim na beira do mato. Aí quando você passa, aquela bola gruda em você. E eles espalham toda assim em você. E geralmente nas pernas, né? Então, por não ter nenhuma trilha muito fechada e muita. Tem os turistas passando, né? Querendo ou não, a gente vai estar num período um pouquinho mais ativo. A chance da gente pegar. A gente só bota os turistas na nossa frente assim, eles pegam na. Brincadeira, Beleza. é mínima. Não, porque se tiver muito nessa coisa, é melhor não ir com a perna nua e de calça comprida, que é melhor, né? Verdade, verdade, verdade. Valeu. Calça comprida. E outra, a gente vai estar com nossos carros o tempo todo. E eu sempre com o meu carro com a caçamba. Então, o Ricardo me deu um gancho bom aqui. A gente vai ter a mochilinha de ataque, vou falar dela. Mas se você quiser levar uma sacola com uma peça a mais, né, um casaco, uma calça, quero de bermuda porque tá calor de manhã, mas quero levar a calça porque pode ficar frio. Bota nessa sacola, joga na caçamba do meu carro e pronto, tá bom? Pode usar de armário também o meu carro, de verdade. A mochilinha de ataque, para quem não conhece, é a mochila que você vai carregar durante a viagem, que vai ficar no seu colo no carro ou que vai estar com você na trilha. O que pode ter nela? Máquina fotográfica, bateria extra, celular, protetor solar. A chance de ter, chance de ter mosquito lá é baixíssima nessa época do ano, porque é o período de seca, mas pode ter. Então, se quiser levar um repelentezinho, pode levar. Não precisa comprar se você não tem, porque eu sempre levo um extra lá e a chance é muito baixa, tá bom? De ter mosquito. Então, pode deixar que eu mesmo levo um para caso apareça lá. Ahn, barrinha de cereal, chocolate, a mochilinha para essas coisas. Uma toalha, o óculos de sol com a capinha, então, né? Porque às vezes vai escurecer, você vai colocar o óculos de sol onde? Eu vou botar dentro da capinha e guardar na mochila. Então, e é a mochila que não é a sua mala. Lembre disso, você vai estar com a sua mala e lá dentro vai ter uma mochilinha para você tirar e começar a usar. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Se é isso, estamos ótimos. A maioria também já viajou comigo, sabe como funciona. Até fizeram a figurinha, Rafa e Fara. Eu assim, já leu o oráculo? Postaram no grupo lá esses dias. É realmente um textinho que eu fiz modo bem raiz. Você vê que é um Google Docs, né? Um Word. Tá, é o Wordzinho online. Que é ele é mutável. Toda vez que alguém fala alguma coisa interessante, eu pego e atualizo lá. Então, e tem para cada expedição. Então, todos são mutáveis para não fazer um PDF toda hora. Eu tenho um errinho, eu tenho que pegar o PDF e fazer de novo. Não. É algo que, se vocês falarem alguma coisa interessante agora, eu abro lá e edito e deixo pronto para gente. Então, é para ser desse jeito, modo raiz mesmo. E usem e abusem. Lá tem explicações até das mais óbvias, porque às vezes o óbvio é preciso ser dito. Exemplo, para levar cinto. Mas por quê, Thiago? Porque senão vai cair as calças. Aí por que você escreve isso? Porque tem gente que esquece. Então, por isso que tá daquele jeitinho lá. Para que a sunga de praia se a gente está indo para um local frio? Porque lá pode ter uma piscina aquecida, porque pode ter um momento X ou Y. Então, exemplos, tá bom? Usem a búzia do oráculo, mas também usem a búzia de mim. Vou estar no grupo nos próximos dias, como sempre, né? Vou estar lá para a gente tirar qualquer dúvida. Mas conversem, joguem lá e se ajudem, pessoal. Não precisa ficar esperando o Thiago responder, não, que agora, mais ainda, a partir de agora, a gente é um time, né? Uma tribo. Então, espero que tenham esquentado aí para o nosso cerrado. Vamos levar essa boa energia, deixem os problemas em casa, de verdade, relaxem. Não levem livro para passear, que vocês não vão ter tempo de ler livro, a não ser que seja no ônibus ou no avião, tá? Mas chegando lá, vocês vão estar conversando entre si, vão estar curtindo a festa junina, vão estar no carro safari, vão estar tomando banho de cachoeira. Mas se for muito a sua vibe, pode levar o livro também. É isso que eu quero que vocês sintam, né? Que é uma viagem sua, em grupo, que você pode ser você, verdade, você vai ser respeitado, fica tranquilo. Conheço a maioria dos biotripeiros aqui, sei que vai haver respeito sim, mas vocês estão vendo que eu faço sempre essa dinâmica para que o grupo fique unido mesmo. E daqui a pouco já vi que a Fara vai estar visitando a Thaíris lá em Bauru e eu vou estar assim, qual é que vocês não me convidaram? Que assim seja, de verdade. Pessoal, seguimos então juntos lá no grupo. Eu tirei uma fotinha do grupo, daqui a pouco eu vou postar lá também. Thiago, Diga. aí só falando, a gente vai dividir os quartos, não é isso? Sim. Para quem. Ok. Aí tu já sabe quem vai ficar com quem?
Não, isso é legal. Esse momento de conexão aqui também é para isso. Se você se sentiu já em cima de alguém, já pegou, eu tenho uma sugestão, sim. Eu vou botar para vocês. Se vocês quiserem trocar entre si, fica à vontade para falar, tá bom? Uhum. E tem uma coisa importante. As casas, pessoal, os chalés que a gente alugou são muito, muito bons. Só que algumas camas podem ser de casal. E aí, se você já tive. E claro que enfim, eu vou juntar da melhor forma possível. Em geral, os biotripeiros já sabem disso, que pode rolar e tal, etc. O quarto é triplo, mas é uma cama de casal, é muito solteiro. E sempre tem pessoas que já são mais próximas e tal. Eu contava muito que a Giovana estivesse indo para dormir com a Thay, já para rachar uma cama, por exemplo, Thay. E agora ela não vai, então já estou pensando como é que eu vou fazer isso. Pois bem. A maioria dos quartos são duplos e tem um que é o triplo, que é onde eu vou ficar. Eu vou precisar que mais 2 pessoas fiquem comigo. E já adiantando, então, para alguém se voluntariar, tem uma cama de casal que eu posso ficar e uma cama Perdão, falei errado. Tem uma cama de solteiro que eu posso ficar e uma cama de casal que 2 pessoas podem rachar. E é um quarto misto, né? Tem o Thiago aqui, homem, e o resto são 2 mulheres, porque o Matheus tá indo com a namorada e tem um quarto duplo e faz todo sentido eles ficarem lá. O único que vai ficar sozinho é o Ricardo, ele pagou por isso, tá? Ele pediu um quarto privativo e tá tudo separadinho. Ricardão, tudo certo pra você, tá bom? E, e é isso, então. E, novamente, liberdade. Tiago, a gente quer um quarto sem um homem, eu vou ter que dormir no meu carro e tá tudo bem, ok? Eu levo o edredom, fico lá. É, honestamente mesmo, assim, eu fico tão preocupado com isso, eu vou levar um colchão de ar, porque se alguém não quiser rachar a cama de casal, eu vou dormir no chão e vocês separam, fica na cama de casal e eu tô no solteiro e tá tudo bem. Mas o que eu prezo é pelo conforto de vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Novamente, me coloca na posição do grupo, no grupo lá. Depende, Thiago, você ronca? Então, não, a não ser que eu Boa beba muito pergunta. quentão. Se eu beber muito quentão, aí complica, mas eu não bebo quentão e tá tudo bem. Pior que eu sempre me defendo. Olha só, eu tô me tornando uma pessoa hipócrita, porque eu não durmo se alguém estiver roncando. Eu sono é leve. Só que de vez em quando eu tenho que assumir, né? Chegou uma fase que, se eu tiver de barriga pra cima assim, eu tô roncando. E eu não roncava. Eu dormia, tipo assim, de qualquer jeito, eu não roncava. Só que acontece, ronco 2 vezes, eu já acordo. Só que, de verdade, eu, tipo assim, opa, tô roncando. Eu me acordo. Só que às vezes agora o que acontece? Se a gente sai pra um barzinho, aí eu vou beber, aí nada me acorda. E se eu ficar de barriga pra cima, eu vou roncar. Então, eu não tô me aguentando. Então, eu juro que eu não ronco, a não ser que todas as condições façam roncar. E aí, eu sempre permito. Pessoal, não deixa eu roncar. Eu não gosto. Então, você pega e me vira, me acorda. Porque tem gente que fica Dá sem uma travesseirada. tem gente que fica sem graça. Eu fico sem graça. Eu não vou acordar a pessoa roncando, a não ser que eu tenha conversado com ela. Tem biotripeiros e biotripeiros já sabem. E até eu falo assim, pô, melhor botar essa pessoa comigo que eu tenho a liberdade de acordá-la. Ou acordá-lo. Mas na primeira vez, pô, e aí, eu vou incomodar a pessoa, mas ela tá me incomodando, não deixa acordar. Enfim, tudo conversado dá certo, né? Então, eu não ronco. Eu vou prometer que eu não vou beber? É difícil. Junto com vocês, se vocês abrirem uma cervejinha, talvez eu beba. Se ninguém beber, eu não vou beber. Mas eu tenho, tipo assim, eu dou 100% da liberdade de você me jogar